O crescimento do delivery era algo previsível em 2020, mas o que ninguém imaginava era a proporção que isso ganharia com o isolamento social causado pela pandemia. Gente que nunca havia comprado pela internet e gente que nunca havia vendido pela internet, de repente estava fazendo negócio via comércio eletrônico. E quem já estava, de certa forma, habituado a comprar online, aumentou e diversificou o volume de pedidos e aprendeu a comparar a qualidade dos serviços. Além disso, a venda de produtos com um sistema de delivery, em que a entrega é feita ainda no mesmo dia, vem se mostrando um grande diferencial para atrair e conquistar novos clientes. Empresas que oferecem essa possibilidade ao público podem sair na frente das demais na satisfação dos consumidores. Entretanto, é preciso conhecer a fundo quais são as diferenças entre o e-commerce tradicional e delivery, antes de oferecer essa opção ao público. De nada adianta ainda implementar essa estratégia se os custos para colocá-la em prática comprometem a margem de lucro nas vendas. Esse é o tema do programa Ideias em Debate de hoje e para falar sobre o assunto, convidamos o arquiteto de software e gerente de projetos Matheus Magno e o advogado empresarial Alex Noronha. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o arquiteto de software e gerente de projeto Matheus Magno e o advogado empresarial Alex Noronha. Sejam bem-vindos. E eu queria já iniciar a nossa conversa aqui hoje falando dessa diferenciação entre e-commerce e delivery, né? Só para a gente esclarecer o nosso público, qual é a distinção que a gente pode fazer entre o e-commerce e o delivery? E com esse período pós-pandemia, ou durante a pandemia, houve um aumento sobremaneira, né, desse comércio, tanto do e-commerce quanto do delivery. Então eu queria saber de vocês qual a diferença entre o e-commerce e o delivery e o que isso tem representado hoje para a nossa sociedade nesse período da pandemia e já pós-pandemia também. O e-commerce a gente pode ver como se fosse uma loja em que você acessa de maneira online e consegue fazer compras de vários produtos. Produtos esses que vão desde alimentos a vários produtos como eletrônicos, roupas, entre vários outros. E o delivery se aproxima a essa parte de uma loja. Só que a única diferença é que o delivery, o foco dele eu vou comprar agora e eu vou receber ele dentro de, no máximo, poucas horas, entendeu? Por exemplo, uma loja online que você compra roupas, é um e-commerce. Uma loja em que você pede comida e que você vai receber ainda hoje, é um delivery. Ou seja, o delivery tem aquela parte em que uma pessoa vai buscar o seu produto e entregar até a sua casa. Enquanto que no e-commerce, a gente pode ver mais como a parte de literalmente uma loja que não se encontra na nossa região, que você vai solicitar online e vai receber na sua casa também, só que com esse período de tempo maior. Doutor Alex, são dois negócios, né? O e-commerce e o delivery. De que forma as empresas elas têm se adequado a essa nova realidade? Né? Porque não deixa de ser um nicho de mercado também, e quem está fora desse nicho pode também estar fora do próprio mercado em si. Perfeito, doutor Campelo. Como o Matheus bem disse, o e-commerce, na realidade, é todo aquele comércio de bens e serviços feito pelo meio 100% virtual, né? É uma categoria do e-business, né? Todos os serviços são feitos de forma virtual. O e-commerce é toda comercialização de bens e serviços feito virtualmente. E aí existem esses marketplaces que podem ser próprios ou terceirizados, são de entregas, de deliveries imediatos, como o Matheus bem disse, mas o fato é que não interessa qual a categoria de negócio que você explora hoje, praticamente todos os fornecedores de bens e serviços exploram hoje o e-commerce, quer seja através de um marketplace próprio ou terceirizado de grandes plataformas, mas o fato é que hoje, como uma frase que é sempre bem dita, se você não está no mercado virtual, você não existe mais. Então, realmente isso foi acelerado pós-pandemia, mas é exigência hoje dos consumidores que você esteja praticando o e-commerce, o e-business, né? Que você esteja no mercado virtual. Então, basicamente é isso. Matheus, como é que funciona o modelo de negócio tradicional do e-commerce?
tem alguma particularidade nesse tipo de venda? Bom, a parte do e-commerce, ela funciona como foi dito. Eu posso ter minha própria plataforma para vender meus produtos, meu próprio marketplace, ou utilizar marketplace de terceiros. Vai depender mais da necessidade ou da exclusividade que a empresa, que vai querer ofertar esses produtos de maneira online, vai querer ter. Uma necessidade que tem que ter, que todas as empresas que querem ir para o e-commerce vão ter que aprender a lidar ou a gerenciar isso, é a parte justamente de entregas, porque envolve uma logística diferente do modelo tradicional. Porque no e-commerce você está aberto para o mundo, você está aberto para a internet. E até mesmo na questão de atingir o seu público, que você seus compradores, você também tem que ter estratégias e conhecer isso. Porque não adianta você ter um marketplace, por exemplo, que venda numa região, só da região do Nordeste, sendo que seu público está vindo da região Sul. Então, não está sendo da maneira correta. Então, para que o marketplace, o e-commerce, seja realmente bem aproveitado, ele tem que ter toda uma estratégia por trás para que você consiga atingir o seu público que realmente vai consumir o seu produto, fazer as compras do seu produto ou serviço de maneira online. Doutor Alex, o senhor como advogado empresarial já deve ter enfrentado essas questões que gera, ele colocou aqui um exemplo de que hoje você entra numa empresa, no site de uma empresa, e você vai comprar um produto, um eletrodoméstico que essa empresa está oferecendo, e ela vai dizer assim, está lá no site dizendo, vendido por ou entregue por, que é como se ela estivesse representando uma outra empresa. Como fica essa relação de consumo? O consumidor que comprou numa determinada loja, esse produto vem errado, ou mesmo não chega, ou chega um produto diferente, o consumidor ele vai cobrar de quem? É de quem entregou lá, de onde ele comprou? Como é que é essa relação aí? Pela legislação consumerista do nosso país, todos aqueles que estão na cadeia de consumo, né, que são fornecedores, considerados fornecedores, e aí estão as plataformas, bem como quem fornece o produto para colocar naquele marketplace, respondem pelos vícios de qualidade e quantidade. Né? Um pouco diferente de quando é um fato de serviço, que são defeitos que colocam em risco o consumidor, o entendimento é de que direciona-se ao fabricante. Mas, em regra, por vício de qualidade e quantidade, pela legislação consumerista, todos aqueles que estão na cadeia de fornecimento, eles respondem perante o consumidor. Né? É importante, doutor Campelo, só complementando o que o Matheus falou, sobre as modalidades de e-commerce. Né? Então, que depende da natureza de cada serviço. Né? Tem o e-commerce mais tradicional, que é o B2C, que se chama, que é do fornecedor ao consumidor diretamente. Tem o D2C, que na realidade é do fabricante direto para o consumidor, como, por exemplo, marcas como Nike, Adidas, elas têm a plataforma, o e-commerce deles vem direto ao consumidor. Tem o B2B, que são das distribuidoras, então isso também é quando alguém vai estabelecer o seu marketplace próprio ou vai explorar o e-commerce, vai ter que saber também que modalidade de e-commerce vai explorar. E cada um tem as suas particularidades legais, contratos e responsabilidades perante o consumidor e etc. Muito bem. E, Matheus, nós temos, o nosso telespectador, nós temos muitos empreendedores, né, que assistem o nosso programa, e para esse empreendedor que quer implementar um e-commerce ou quer implementar um sistema de delivery, como é que isso funciona? Como é que o que esse empreendedor, o que esse empresário ele precisa fazer ou saber é necessário contratar um software específico ou desenvolver um software específico? Como é que funciona isso? Bom, hoje a gente não necessita mais de que seja desenvolvido um software de e-commerce para um determinado cliente. Antigamente, sim, toda empresa que quisesse ter um e-commerce teria que ter o seu próprio software. Mas hoje a gente tem uma coisa chamada SaaS, que é Software as a Service, software como serviço, que eles fazem justamente essa parte do marketplace. Você acessa, configura lá a sua logo, configura o nome da sua empresa, as informações, os seus produtos, e em questões de 10, 20 minutos, o seu site já está no ar, já pronto para você poder divulgar e vender seus produtos. Isso já está muito acessível hoje em dia, porque essa questão da demanda de ter muitas empresas precisando ir para o mercado digital
fez com que existissem vários serviços, esses com vários benefícios, vários tipos de funcionalidades diferentes, que vai depender com a necessidade do empreendedor. Por exemplo, existem marketplaces que já facilitam o processo de venda de roupas, e outras já de eletrônico e outras de serviço. Por exemplo, algumas que já facilitam que eu me cadastre como um fornecedor de serviço e que esse serviço meu seja disponível para várias pessoas. E essas pessoas entram em contato comigo para ter o meu serviço. Isso também é uma modalidade de e-commerce, você está vendendo o seu serviço. Então, resumindo, hoje, a necessidade de ter o seu próprio e-commerce, ter uma pessoa que desenvolva o seu próprio e-commerce, normalmente se tornou algo muito bem específico, que é quando você necessita realmente de uma coisa que só você quer ter, uma coisa bem extremamente exclusiva. Porque, de maneira geral, a parte de pagamento, a parte de estoque, a de venda, de cálculo de frete, hoje já existem vários serviços na internet que disponibilizam isso de maneira bem acessível e que possui bastante conteúdo na internet, que também ensinando a como fazer isso. Ou seja, para uma empresa conseguir entrar nesse mercado hoje, está muito, muito fácil. Não requer mais aquela expertise que antigamente a pessoa teria que ter para poder entrar nesse mercado. Justamente essa facilidade, doutor Alex, pode ter o grande problema desse tipo de contratação. Então, que aconselhamentos tem que se dar para um empresário que quer implementar, diante de toda essa facilidade, para analisar um contrato, como é que funciona, ou que conselhos se deveria ter para que os empresários, os empreendedores, eles se precavejam contra problemas que possam ter, porque, na final de contas, eles é quem estão entregando aquele produto, né? O produto é deles, que está sendo entregue por outras, por exemplo, no caso do delivery. Mas no e-commerce já é a própria empresa também que se responsabiliza. Que aconselhamentos, né, pode-se dar para os empresários, nesse sentido, aconselhamentos jurídicos? Bom, o maior conselho, no seu questionamento, a palavra já foi falada, é precaução, né? Talvez contratos sejam ali o que o empresário tem que tomar mais cuidado em todo passo que vai dar, quer seja na contratação de alguém que vai desenvolver um software direto, nos contratos com quem ele vai fornecer serviços ou bens. Então, o contrato é a natureza principal de quem vai fornecer vai praticar qualquer negociação jurídica, né? Qualquer negociação do dia a dia. Então, eu sempre aconselho, o maior conselho que nós podemos dar é a precaução. É sempre ter algum profissional que possa analisar os contratos. Hoje, na legislação brasileira, principalmente depois do último Código de Processo Civil, que é de 2015, esses negócios pré-processuais ganharam mais valoração, os contratos são cada vez mais respeitados, ainda mais quando se trata de relações empresariais. Então, o maior conselho que eu dou para os empresários que querem se lançar na atividade empresarial, ou do e-commerce, ou o mercado real, propriamente dito, é a de precaução, sempre analisar bem os contratos, ter profissionais ali habilitados para que possam dar o melhor aconselhamento possível. Muito bem. E, Alex, o que as pessoas buscam no momento de fazer uma compra online? O que mais essas pessoas, o que atrai esse público para comprar alguma coisa online? Porque tem muita gente que gosta de ver, né, de ir na loja física ainda, mas o que atrai esse público online que aumentou tanto assim? Uma das coisas que atrai o público de comprar suas coisas sem sair de casa é justamente a comodidade. Ela pode pesquisar preço, ela pode ver alternativas, produtos semelhantes, produtos que são melhores, piores, ver o que o pessoal está falando na internet sobre esses produtos, e a partir daí ela conseguir comprar e esperar chegar na porta da sua casa sem necessidade de sair, pegar trânsito, ir para um centro comercial e sair procurando esse produto. Mas um outro ponto é que muitas vezes você recebe toda hora, se você está no aplicativo, você recebe uma mensagem lá de um produto e que você não sabe se é verdadeiro, se é falso. Como é que pode se precaver em relação a isso também? Porque tem muita gente que termina sofrendo prejuízos porque vai adquirir um produto, quando chega em sua casa é um outro produto completamente diferente. Como é que tem funcionado isso aqui no Brasil, em termos de dar uma segurança jurídica
para o consumidor nesse sentido, doutor Alex? Bom, no meu entendimento, da mesma forma como o comércio acelerou muito na prática do e-commerce, tudo ficou virtualizado, inclusive os canais de reclamação também. Então, eu acho que o maior cuidado que o consumidor pode ter é antes de comprar online, né, e adquirir os seus produtos através do e-commerce, que é cada vez mais natural, que você também utilize o mesmo meio virtual para fazer a pesquisa prévia, né? Nesse meio virtual que nós vivemos, raramente você consegue esconder o seu passado, né? Enquanto prestador de serviço ou enquanto fornecedor de produtos. Então, a pesquisa é a maior arma. A mesma internet que fornece os produtos, fornece as informações para que o consumidor possa se armar dos precedentes daquela pessoa que está ofertando serviços e bens para saber o histórico daquele fornecedor, né? Naturalmente, as falhas podem acontecer e vão estar lá os órgãos de proteção ao consumidor, o PROCON estadual, municipal, para atender eventualmente os consumidores. Mas a maior arma sempre vai ser a pesquisa, que é um meio de prevenção, como nós falamos. Você verificar qual é a empresa que você está comprando, né? Se ela tem credibilidade. E, Matheus, existe, não sei se é isso que o doutor Alex Noronha já falou, do B2B, B2C, existe mais de um modelo de e-commerce? Como é que funciona? Bom, um outro modelo que está, de certa maneira, por trás dos fornecedores de marketplace, os sistemas fornecedores de marketplace, é o B2B2C, que são empresas que estão vendendo o sistema de vender marketplace. Ou seja, um empresário, um empreendedor, ele pode entrar no ramo de possuir seu próprio marketplace. Só que esse marketplace que ele possui já é dona de um outro marketplace, entendeu? Meio que vai gerando uma escada de cadeia, né? Uma cadeia, isso, de marketplaces. E isso também está acontecendo até mesmo com a parte de afiliados. Que esses grandes marketplaces, esses grandes players do mercado, eles viram na parte dos afiliados que eu posso ter meu marketplace, mas eu vou personalizar bem aqui o seu nome, você pode revender para mim. E isso acaba que você está vendendo um produto que você não tem estoque, que está vindo de uma grande empresa nacional, desses grandes empresas de varejo. E isso vem juntamente alinhado com o e-commerce, porque você não tem produto, você não precisa se preocupar com estoque, você não precisa se preocupar com preço, você precisa se preocupar apenas em ofertar esse produto para os clientes. Só que no final das contas, esse produto está sendo todo gerenciado pela outra empresa, entendeu? Olha, você pode ser um empresário, né, sem ter empresa, ou sem ter o produto, sem ter estoque, né, sem fabricar aquele produto. Bom, isso é o mundo novo que se transformou nesse mundo digital. De acordo com a avaliação de vocês, para as empresas é mais vantajoso se cadastrar em uma rede de delivery ou ter um sistema de delivery próprio? Acho que até o Matheus já tocou nesse assunto aqui, mas o que é mais vantajoso para a empresa nesse sentido, doutor Alex Noronha? Eu acredito que vai depender muito da dinâmica de cada atividade empresarial, né? Existem aqueles microempreendedores, empreendedores de menor porte que fatalmente, como o Matheus disse, vão se abraçar nessa desburocratização e acesso a marketplaces mais fáceis ou criar através de forma terceirizada esse seu marketplace. Naturalmente existem dinâmicas de grandes empresários ou empresários que têm o seu cotidiano próprio de fornecimento de serviços e bens que naturalmente vão sentir necessidade de contratação para o desenvolvimento de software próprios, aplicativos próprios, muitas vezes empresários que possuem isso até internamente na empresa, né? Porque é da sua atividade diária. Então, eu creio que é da dinâmica de cada negócio, do dia a dia, e naturalmente um consultor específico vai poder dizer o que é que se adapta melhor à sua condição, não só da atividade do dia a dia, como até caber na capacidade financeira da empresa, né? Então, isso tudo tem que ser visto com brevidade. Matheus, qual é a análise que você faz nesse sentido, da empresa ela optar, por exemplo, para ter o sistema de delivery próprio ou ela optar em ficar pagando para uma outra empresa, né, fazer esse serviço? Como o doutor Alex disse, depende, cada empresa é uma empresa, é de acordo com a sua necessidade. Uma empresa que
ela não está se preocupando nesse momento em ter o seu próprio aplicativo. Ela só quer, não, eu só quero vender os meus produtos, quero vender aqui os meus alimentos que eu estou fazendo, disponibilizando. Então, por que não utilizar um aplicativo que já existe? Existem vários que são muito utilizados no Brasil que resolvem muito bem esse problema. Já se o foco dela não, eu quero vender, mas eu tenho algumas ressalvas, eu quero talvez pagar uma taxa menor, talvez não se preocupar em depender das regras dessa plataforma, aí sim a gente teria que passar para um processo de desenvolvimento, de entendimento desse modelo de negócio dela e essas necessidades para que a gente consiga suprir, sem que ela fique presa a esse aplicativo de delivery, por exemplo. Porque um principal problema quando a empresa está presa ao aplicativo, quando tiver alguma mudança nesse aplicativo que vá contra, talvez, algo que beneficiava essa empresa, a gente não pode fazer nada. Porque a gente está justamente utilizando o aplicativo de terceiro. E esse risco não se tem no que é desenvolvido por próprio. Porque o empresário ele pode não querer aquele aplicativo, por exemplo, por entender que o aplicativo está cobrando uma taxa de entrega acima e isso está afastando o consumidor pela taxa de entrega que é superior. Se ele tiver só esse aplicativo, ele vai ficar na situação refém, né, daquele aplicativo porque não desenvolveu. Doutor Alex Noronha, essa relação do empresário com esse sistema de aplicativo, né, em que ele fica vinculado, isso pode trazer algum problema para a empresa ou eu vou resolver essa questão também no contrato com esse aplicativo? Sim, eu posso negociar essas cláusulas com os aplicativos ou já é um contrato de adesão que o empresário obrigatoriamente tem que aceitar? Sim, em tese, né, são contratos empresariais entre dois empresários, aquela plataforma e o empresário que vai colocar o seu produto à disposição, mas na prática o que nós vemos é que é uma espécie de contrato de adesão. Raramente existe uma possibilidade de negociação daquelas cláusulas, né? E acaba que essa dinâmica de domínio por algumas grandes plataformas tornam os empresários que estão nela a não terem um poder de negociação tão elevado quando dessas cláusulas contratuais. A dinâmica é essa, que acaba se tornando um contrato meramente de adesão, que deveria, na realidade, ser negociado entre os empresários. Mas, fatalmente, no eventual debate judicial, esses contratos são válidos. Como disse, são contratos entre empresários, são partes aí que não são consideradas vulneráveis nem hipossuficientes via de regra, embora a diferença de porte muitas vezes, mas são contratos que, via de regra, vão ser validados pelo Poder Judiciário. Então, quem vai aderir àqueles contratos tem de sempre estar bem antenados e ter analisado antes o impacto disso na sua atividade empresarial. Hoje nós temos um mercado que, pelo menos é o que eu percebo, é dominado por algum grupo de empresas, né, de entregas. Isso não caracteriza, aí mais aqui para o doutor Alex, a questão jurídica, se isso não caracteriza um monopólio por parte desse grupo, né, que é de 5 ou 6 grandes empresas que dominam o mercado de delivery no Brasil. Tem alguma discussão nesse sentido? Sim, muito pertinente essa observação, porque inclusive recentemente nós podemos citar nomes porque é de conhecimento amplo, mas as plataformas de entrega, de delivery, mais de 80% do mercado é dominado por um único aplicativo, que é o iFood, né? Então, como é pública, inclusive, a decisão, recentemente, em março deste ano, o CAD proferiu uma decisão limitando, inclusive, os contratos de exclusividade que o iFood possuía com algumas redes de restaurantes, né? Dentre elas, a mais importante é exatamente afastando a possibilidade daqueles contratos de exclusividade naquelas grandes redes que possuam mais de 30 restaurantes, ou seja, grupos como o McDonald's e outros grandes grupos, vetando que o iFood pudesse ter esse contrato de exclusividade, porque isso afetava a concorrência com as demais plataformas de delivery, né? Essa decisão foi tomada, acabou sendo feito um acordo e a partir de setembro deste ano, de 2023, isso deverá ser cumprido pelo iFood, dentre outras limitações. Mas o CAD, que é a autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça, tem cuidado disso para evitar, inclusive, que haja um monopólio e combater, neste caso, uma concorrência desleal, né, um domínio, um monopólio por parte de uma única plataforma.
É bem interessante essa decisão aí recente, né? Então, a necessidade de uma adaptação até setembro, o iFood vai ter que se adequar e vai ter que rescindir, então, os contratos, eventualmente, que ele tem de exclusividade. Na realidade, vai ter que afastar, vai ter que fazer novos contratos, afastando essas cláusulas de exclusividade. Uma delas nessas grandes redes com mais de 30 restaurantes, não vai poder ter contrato de exclusividade. Tem outras, como, por exemplo, só pode ter 8% de contrato de exclusividade em restaurantes em cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, tem uma série de regras que o CAD fez em acordo com o iFood, inclusive após decisão, para que houvesse a limitação dessas exclusividades. E, doutor Alex, sobre a relação entre entregadores de aplicativo e as empresas que fornecem esse serviço, quais são os desafios para os dois lados, né? E como gerenciar isso de modo que seja bom tanto para o entregador, né, aquele que presta o serviço, para o empresário, quanto para ele próprio empresário, que fornece aquele serviço? Hoje talvez seja um dos maiores debates, doutor Campelo, no Brasil, exatamente sobre a questão do direito dos trabalhadores de aplicativos, né? Esses aplicativos evoluíram sobremaneira que acumulam aí uma série de trabalhadores que muitos falam em precarização da relação, né? Mas eu acredito que vai muito além disso. O que acontece no nosso país é que, infelizmente, o avanço da legislação não vem ao mesmo galope que a evolução das plataformas virtuais. Então, a gente está sempre aquém das relações que vão surgindo da dinâmica desses aplicativos, né? Na Europa, que esse debate já está um pouco mais amadurecido, já existem projetos de lei, então planos ali para que possam dar garantias mínimas a esses trabalhadores. No Brasil, infelizmente, o que acontece não temos legislação sobre isso e existem decisões esparsas nos nossos tribunais de um país que é continental como o nosso, mas, via de regra, o TST entende que essas relações não são relações de emprego, né? Não estão ali dentro daqueles pressupostos do vínculo empregatício. Essa é a linha da maioria das decisões das câmaras do TST. Mas o que eu acredito que o Brasil deva evoluir é também travar um debate no Congresso Nacional para que possa legislar sobre a condição desses trabalhadores, digamos, nessa condição intermediários, como se chama na Europa, que não estão ali naquele vínculo padrão de emprego, mas que também necessita de proteção mínima ali para que não haja violação de garantias básicas, né? Esses trabalhadores, eles estão também como uma informalidade? Eles estão na informalidade ou eles têm uma empresa própria e estão sendo contratados como microempreendedor individual? Como é que está sendo a maioria dessas contratações? Na grande maioria dos casos, né, tanto aplicativo de carona, aplicativo de transporte ou mesmo de entrega, via de regra é um contrato de adesão de prestação de serviço que eles assinalam naquela plataforma. Esse é, inclusive, o grande debate, se haveria subordinação ou não para existir um vínculo empregatício, né? Então, esse é o grande debate que tem no Brasil e eu acredito que a solução é exatamente andar um pouco mais rápido. Eu acho que é uma crítica, particularmente, que pessoalmente eu tenho, é de que o Congresso Nacional, infelizmente, sempre está a reboque da dinâmica do dia a dia, né? Sem que acompanhasse na velocidade que nós mereceríamos e precisaríamos para solucionar esses problemas. E aí o Poder Judiciário é que está com a responsabilidade de ter que enfrentar o problema e tomar uma decisão. Não é isso? É isso, infelizmente. Matheus, como é o processo de integração de um e-commerce com lojas físicas? Como é que funciona esse processo? Bom, normalmente esse processo é feito... Normalmente as lojas físicas, elas têm um sistema para gerenciamento de estoque, gerenciamento dos vendedores. E hoje, inclusive, está bastante facilitado essa parte da comunicação entre o seu e-commerce, o seu marketplace e esse sistema que gerencia a sua loja física, o seu estoque, as comissões, as vendas. E os dois, eles conseguem andar lado a lado. Ou seja, uma pessoa que comprou no seu site, ela desconta lá do estoque, enquanto que pode vender na loja online, e isso sem trazer aquele conflito de uma pessoa comprar e não ter estoque, ou então de comprar com preço diferente, entendeu? Durante a pandemia, teve inclusive uma alteração nesses sistemas que
eu particularmente achei bastante interessante, que era dos vendedores que não podiam, obviamente não podiam estar trabalhando presencialmente por conta da pandemia, que eles estavam podendo vender de maneira online e ganhando a sua comissão como se estivesse vendendo na loja física. Uhum. E isso, de certa maneira, deixou essas empresas híbridas, porque elas podem tanto vender presencialmente quanto vender no modo online. Como é que está funcionando? Não sei se já tem essa preocupação, deve ter, em relação a esses softwares ou esses sistemas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Já tem alguma discussão nesse sentido também? Como adaptar ou adequar esses sistemas a essa lei? Justamente por conta dessa lei, e essas empresas serem de nível nacional grandes, elas já estão sempre tentando estar alinhadas à LGPD, sempre com aquele preocupação em estar dentro da legislação, justamente para poder evitar que tenha essa questão de vazamento de dados, vazamento de informações e armazenamento de informações sensíveis que justamente pode prejudicar ou trazer algum problema tanto para o consumidor quanto para a empresa que está utilizando esse software. Doutor Alex, tocando nesse tema da LGPD, como é que as empresas elas têm se adequado para receber esse volume de informações no e-commerce ou mesmo no delivery, porque o consumidor ele fornece o endereço, fornece CPF, fornece número de cartão. Então, como é que as empresas têm se adequado, ou que orientação o senhor, como um consultor empresarial, daria para essas empresas em relação a essa adequação à LGPD? Perfeito. Eu vejo como de bastante facilidade para esses marketplaces maiores, esses grandes players do mercado, já se adaptarem à LGPD. Para bem da verdade, sempre que analisei a Lei Geral de Proteção de Dados, na sua fundamentação e no embasamento da sua criação, eu vejo muito mais com uma regulamentação para que esses dados pudessem transitar em meio a esse grande marketplace do que propriamente proteger o titular dos dados, embora isso venha a acontecer e seja importante. Eu vejo de muito mais dificuldade a adaptação LGPD àqueles micro, pequenos e médios empresários, sim, que não têm tanta familiaridade com esse e-commerce ou não têm estruturados grandes profissionais como esses grandes players têm, e aí vão ter dificuldade para adaptação a essa Lei Geral de Proteção de Dados e, quem sabe, quando da fiscalização, podem ter problemas. Então, o conselho que eu dou em especial a esses pequenos, médio e micro empresários que também detêm esses dados e praticam o e-commerce de forma mais amadora, é que procurem consultores, auditores de dados e advogados também que tenham conhecimento da legislação para que possam se adequar o mais rápido possível dentro da sua realidade. Mas esses são os que realmente eu vejo com mais dificuldade a essa adaptação. Os grandes players do mercado, marketplaces, eu tenho a convicção de que quando nós assinalamos lá, baixamos aquele aplicativo, nós já estamos chancelando toda a manipulação dos nossos dados. Eles estarão preparados certamente. Termo de uso, né? Você tem que aceitar, exato, senão você nem consegue nem baixar o aplicativo. Exato. Não é isso? E, Matheus, em relação a você como engenheiro de software, que consultas as empresas elas têm feito, elas fazem nessa qualidade de engenheiro de software para essa adequação do e-commerce? Há necessidade de uma consulta, mesmo de uma orientação? Como é que tem funcionado isso? Sim, sim. Como foi dito, o ideal é que seja feito uma auditoria, juntamente com o advogado e com a pessoa o desenvolvedor, que vai fazer as alterações, para que a gente consiga visualizar aonde que não está adequado a LGPD. Até mesmo porque as empresas que não estão conseguindo se adaptar ou estão deixando passar o tempo para pensar nisso depois, elas correm grandes riscos de, quando começar a ocorrer com mais força as fiscalizações, elas entrarem nessa fiscalização e serem punidas por isso. Que, inclusive, as multas são bastante altas de acordo com o faturamento da empresa. E uma empresa, por exemplo, pequena, que não se preocupa com isso e acabar caindo nessa fiscalização, pode ser um grande prejuízo para ela. Então, o ideal é que, o mais rápido possível, essas empresas que têm os seus sistemas próprios, ou então tem algum sistema que não confia tanto assim, que
acha que não está adaptado, o ideal é encontrar um profissional para que consiga avaliar isso e saber se realmente está dentro da legislação. É muito importante essa questão da lei geral. Eu verifiquei que recentemente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já divulgou algumas sanções, algumas aplicações de penalidades, né, a empresas aqui no Brasil por descumprimento à LGPD. E, doutor Alex, nesse caso dessa adequação LGPD, já que a gente está tocando nesse assunto, que princípios ou a empresa ela precisa se precaver com base na lei para que ela não venha sofrer essas penalidades? Assim, quais são as maiores preocupações que o empresário tem que ter justamente para não vir sofrer uma multa por descumprir, né, a própria LGPD? Bom, uma eventual adequação ou implementação no seu software de adequação à LGPD, ela tem uma série de passos, né? Mas eu diria que existem 2 princípios básicos que devem ser observados por todos aqueles que manipulam os dados, em resumo, todos os empresários, né? Um é a disponibilidade dos dados, né? Aquele detentor dos dados tem que ter aqueles dados que estão em mão do controlador de dados, manipulá-los e saber como que estão sendo usados esses dados, né? E o outro é a questão da proteção propriamente dito dos dados, né? Então, que aqueles dados ali sejam manipulados da forma correta para evitar qualquer tipo de má utilização, malversação ou desvio de dados, né, para outros fins que não autorizados pelo titular dos dados. Bom, muito bem. O nosso programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim. E antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 3 de agosto, acontece no auditório do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Piauí o Demo Day Inova UFP. Durante o evento, serão expostos os negócios inovadores que foram acelerados pelo programa. O espectador vai poder acompanhar também uma apresentação de pitches de cada projeto, que serão avaliados por especialistas e investidores. O Inova Ativa vem para Teresina para mais um evento de ativação regional no nosso estado. O encontro será gratuito no dia 4 de agosto, das 4 da tarde às 8 da noite, e é voltado para empreendedores, colaboradores de empresas tradicionais e estudantes. O evento Conexão Inovativa Acelera aí Teresina serve como uma forma de se aproximar da cultura de inovação local, para, desse modo, proporcionar momentos de conexão e exposição de cases de startups. Agora que você já conferiu a nossa agenda, vou passar a palavra aqui aos nossos entrevistados e já quero agradecer pela oportunidade, pela entrevista. Acho que foi bastante esclarecedora em diversos pontos. E passo a palavra aqui para as considerações finais. Primeiramente, obrigado por ter convidado, por esse bate-papo que nós tivemos aqui. Sim. Acredito que vai ser de grande enriquecimento para os empreendedores ou talvez pessoas que querem começar a empreender e não sabem por onde ou não entendem bem. E eu acho que isso vai ser de bastante ajuda para realmente dar aquele passo inicial. Tanto para quem vai começar ou para quem já está no mercado e não entende bem dessa parte da LGPD ou não sabe para onde seguir. Muito bem. Realmente as orientações aqui hoje foram bastante pertinentes, né, em todos os sentidos. Obrigado, Matheus. Doutor Alex Noronha. Doutor Campelo, Matheus, eu agradeço estar aqui ladeado de vocês. É um prazer, doutor Campelo, ser uma referência como advogado empresarial. E na direção desse programa, eu fico muito feliz. Todo programa que debate atividade empresarial é muito enriquecedor para o nosso estado, para o país. Eu fico muito feliz, lisonjeado e à disposição para vir novamente. Tá? Então, o que eu posso dizer com relação ao tema de hoje é que a adequação ao e-commerce, ao e-business, a estar no mundo virtual, não é mais se, quando, como, é certeza de que você tem que estar presente no mundo virtual. Então, o que eu aconselho é que busque profissionais competentes que possam lhe assessorar, mas é uma realidade que bateu às nossas portas e o que cabe a todos nós profissionais é nos adaptarmos, né, e trabalharmos da melhor forma possível. Então, agradeço o convite e me coloco à disposição mais uma vez. Muito obrigado, doutor Alex Noronha. Obrigado, Matheus. E agradecemos
você também aí em sua casa e convidamos a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.